Olá, elite branca paulista, sejam bem-vindos a mais um vídeo para eu explicar para vocês o novo passo no nosso plano Illuminati liberal do golpe da Dilma para derrubar ela e instalar os banqueiros no poder. Ah não, pera, esse vídeo vai pra galera, corta! Olá vocês, sejam bem-vindos a Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos conversar um pouco sobre uma nova possibilidade de impeachment que apareceu para Dilma e mesmo se ele não acontecer, ferrou de qualquer jeito, não tem muito o que fazer. Qual que é a situação? Existe uma coisa no Brasil... não foi respeitada ano passado, mas meio que foi, mas foi chunchada, que se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal. ênfase no lei de responsabilidade fiscal ou de diretrizes orçamentárias, que é o governo executivo, né, o órgão executivo do governo, diz quanto que ele quer gastar, tal, o orçamento é feito, o legislativo vota, aprova que você pode gastar isso e o executivo tem que fazer. Caso isso não seja feito, isso é um crime de responsabilidade fiscal e um crime contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é as diretrizes do orçamento. E, originalmente, a Dilma tinha combinado que a gente ia ter um superávit de 1,15%, 1,15% do PIB. Isso rapidamente baixou para 0,15%. Na verdade, em 27 de julho, ainda trabalhava-se com um superávit de 66 bilhões aí. Agora a gente está falando de um déficit de 50, 60 bi, mas já foram divulgados os números, que na verdade o déficit, o errinho na conta, ele faltou ali no fim do mês, no fim do ano, sabe? Opa, 120 bilhões de reais. Dobrou a meta, claro, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal será infringida, o que é a causa para impeachment, especialmente quando é uma ordem deste tamanho. Isso é pesado. Só que dá para salvar a Dilma. Como que pode salvar a Dilma? Bom, a Câmara dos Deputados tem que votar uma nova meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal para dizer que, na verdade, o plano... Ops! A gente errou. A gente falou superávit, na verdade era déficit de 120 bi, mas foi tudo planejado, não se preocupem, a gente está executando o orçamento, o governo, exatamente como planejado, só que a gente teve que fazer os ajustes no meio do caminho, da ordem de uns 200 bilhões de reais para baixo, mas sabe, esse tipo de coisa acontece quando você tem um governo PT, e isso salvaria ela de entrar em crime de responsabilidade fiscal. O problema é que agora ela não consegue nem fazer uma votação para ver se vão na padaria ou na sorveteria na Câmara dos Deputados. E agora... Agora não sei. O que pode ser feito? Bom, tudo o que precisa acontecer é que a Câmara dos Deputados faça o que ela é boa em fazer, que é atrasar. A Dilma conseguiu atrasar por todo esse ano o processo de impeachment dela, conseguiu atrasar um monte de coisa no TCU ali aqui. E agora a oposição terá que atrasar, o PMDB terá que atrasar e atrasar e atrasar e atrasar para jogar essa votação para o ano que vem. Ela pode ser votada no ano que vem. Só que, se não for votada esse ano, o crime foi cometido. Então... Ops. E isso forçaria uma cláusula, uma justificativa válida desse mandato existente, inegável, de impeachment. Isso poderia ser um pedido de impeachment no futuro, basta que a oposição e o PMDB, que é meio oposição, mas não é, mas é PMDB, enrolem essa votação o suficiente para que ela seja atrasada e o crime de responsabilidade fiscal se materialize neste ano. Tem como chunchar no ano que vem? Tem, mas é mais difícil. Mas, claro, quando você manda em metade dos tribunais do país, você consegue fazer algumas palhaçadinhas, mas a gente não chegou no nível totalmente Venezuela assim. Então, ferrou pra Dilma. Aliás, outra coisa útil de lembrar é que na votação do ano passado, para salvar a Dilma de ter que cumprir a lei, né, porque nesse tipo de coisa acontece, ela só conseguiu 240 votos na Câmara dos Deputados, porque o resto dos deputados não votou. Foi 240 a 60, se eu me lembro bem o placar, foi alguma coisa assim. E isso que ela tinha acabado de ser reeleita e tinha uma base. Hoje a coisa está muito mais difícil, então a possibilidade dela conseguir um voto favorável é muito baixa e isso pode ser protelado e isso vai muito provavelmente ser usado como moeda de negociação para que ela entregue ainda mais poder, como ela já entregou ministérios e cargos de primeiro escalão, segundo e terceiro escalão e agora entregou os Correios para o PDT, se eu não me engano, Partido Ciro Gomes e... Enfim, mais disso acontecerá, ela vai ter que entregar mais, vai se ferrar ainda mais. Então mesmo que ela consiga, vai ser um preço altíssimo, que reduz ainda mais a capacidade de governo dela, mas digamos que ela consiga.
Não interessa, ela se fode de qualquer jeito. Porque qual que é o problema? O problema é que você consegue enganar a população, você consegue enganar os deputados, consegue fazer um acordo, consegue fazer passar a lei. Só que quem você não consegue enganar são os mercados. E eles vão te punir por isso. Existe uma coisa nesse mundo que se chama dívida, existe uma coisa nesse mundo que se chama rating da dívida, e existe uma coisa nesse mundo que se chama rebaixamento do rating da dívida. E depois de um país entregar um déficit de 120 bilhões de reais e prometer no ano seguinte que, olha, o nosso déficit do INSS, o déficit no ano que vem vai ser 125 bilhões de reais. Só do INSS. Ok? Então, quando você olha isso, sim, você perde o seu rating de bom pagador da dívida. Você perde o rating do Brasil, que está ali no pau da goiaba. O selo de pagador será retirado se isso acontecer. Não tem jeito. E o Brasil vai perder ainda mais respeito como uma fonte de investimento. Ah, mas e daí? Bom, e daí que você tem menos investimentos acontecendo no Brasil, você tem os investidores aqui, os empresários aqui jogando mais dinheiro para fora, como por exemplo por Paraguai, onde eles estão mandando fábricas, indústrias e outras coisas para fazer lá, então não vai ser feito aqui, vai ser feito lá. Enquanto isso, você também vai ter mais dificuldades deles financiarem dívida e conseguirem empréstimos, o Brasil vai ter mais dificuldades em pegar dinheiro para emprestar, e o BNDES e outros bancos estatais vão emprestar menos, o que faz com que as empresas tenham mais dificuldade de manter os seus empregados e entrem mais em falência e demitam mais, porque é um processo de crise e esse tipo de coisa tem que acontecer. Os salários podem baixar como uma consequência da crise, e isso tudo faz com que você tenha salários menores e desemprego. Quando o desemprego sobe, o INSS ganha menos, tem menos gente pagando, porque tem o INSS, tem o lado que paga e tem o lado que recebe, é tipo um esquema de pirâmide. E quando esse lado que paga se reduz e o lado que recebe já está em um déficit de 125 bilhões de reais, coisas acontecem. E quando você tem redução de salários, como vai acontecer, e quando você tem desemprego crescente, você tem menos receita vindo dos impostos de renda. E como as pessoas têm menos renda, elas consomem menos e elas pagam menos impostos. Então a receita do governo no ano que vem vai levar outra paulada enorme. E nessas enormes dificuldades que surgirão, mais pessoas entrarão numa economia underground e mais empresas vão simplesmente sonegar impostos. Porque uma empresa tem a opção de simplesmente não pagar um imposto. Ela se ferra um pouquinho, mas quando a alternativa é quebrar, ela não paga o imposto. Então a receita ano que vem vai tomar uma paulada ainda maior, o desemprego vai subir, o INSS vai explodir ainda mais, já não tem dinheiro, não vai ter dinheiro, não tem jeito. Cortaram os programas sociais, vão ter que talvez cortar a Bolsa Família, mas eu não sei. Não tem mais exatamente o que cortar e daí fudeu. E essa bomba vai cair no colo da Dilma, se ela não for empichada, no colo do PT, vai ficar na conta deles, vai ser claramente jogado como a conta deles. E se ela conseguir atrasar o impeachment, o que talvez aconteça ano que vem, e talvez ainda a gente ainda tenha o TSE ano que vem e outras coisas acontecendo, ainda a possibilidade do TCU, da reprovação das contas e outras coisas, significa que ela vai ter 4 anos disso, da maior crise da história do Brasil e de um desemprego bem grande no colo dela. O problema não é seu, claro. Porque se você não vai ser demitido, você não vai ser demitido. Então, na verdade, os preços tendem a cair um pouquinho durante a crise. Agora a gente não está vendo isso porque o dólar subiu muito. Então o dólar deu uma porrada nos preços. Então, fazer o quê? Mas se você continua empregado, você continua empregado. Se você vai perder o emprego, bom, entre na economia underground, entre na economia cinza, na economia abaixo e trabalhe lá porque é muito melhor de maneira geral. Ou estude sair do país, esse tipo de coisa assim. Tem jeitos que você pode se virar, a gente não vai morrer de fome, não é uma crise estilo assim, a gente vai perder 50% do PIB em 2 anos. Não é esse tipo de coisa. Agora, a memória para as pessoas ficará de um ano já, e talvez mais outro em 2017, ou meio ano, porque vai ser uma paulada bem forte no começo do ano de novo, de, bom, um governo absolutamente terrível que traiu todo mundo e daí teve que cortar tudo e ou explodiu, e ou vai ter que dar um calote na dívida, e ou ferrou. Ah, mas o Brasil tem reserva. Sim, a gente já perdeu na ordem de 150 bilhões de reais dessas reservas tentando segurar o dólar para nada. E alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. A bomba tá estourando, a batata tá assando, tá na mão da Dilma, e ou ela sai e passa para alguém que vai consertar, ou ela vai ficar ali que nem uma trouxa, levando bomba até o fim do mandato, e esse vai ser o legado histórico do PT. 4 anos de Lula de corrupção e de lulismo, e depois 4 anos de Dilma, de o PT realmente se manifestando, e das eleições de 2018 vão ser uma desgraça. Então, ou ela se ferra,
ou ela se ferra. Chega no ponto em que a melhor coisa que o PT pode fazer agora é entregar a Dilma, deixar explodir na oposição e tentar chegar em 2018 xingando a oposição. Acho que essa é a melhor estratégia que o PT pode ter agora. Claro, eles vão ser desaparelhados um pouquinho e daí tem um monte de problema, mas... você tá entendendo? Ou ela se ferra, ou ela se ferra. O Estado se fudeu. O problema é dele, não é teu. Você pode operar de várias maneiras diferentes. Esse canal eu quero colocar mais coisas nisso, de como você pode economizar, como você pode viver um estilo de vida mais fácil, como você pode encontrar ferramentas de investimento em moedas e outras coisas para operar fora do estado de maneira perfeitamente legal e conseguir sobreviver apesar dele estar se ferrando. E este é o objetivo desse canal. Que parte foi beneficiada pela Dilma, né? Engraçado pensar isso. Se a Dilma não tivesse feito tanta merda, eu não teria o meu emprego aqui fazendo isso. Putz.